Olá pessoal, tudo bem? Quero falar agora com vocês sobre o pré-projeto de monografia. Tá? Primeira coisa, fiquem tranquilos, só quanto a isso, tá? Mas fiquem tranquilos que o tema, problema que vocês escolheram agora não serão obrigatoriamente o tema, problema, hipótese, enfim, que você terá que utilizar na sua monografia lá no final do curso. O que nós estamos fazendo agora é tão somente um exercício. E como eu já disse antes, está até escrito lá no aula para vocês, se vocês conseguirem aprender agora como escolher um tema, como definir um problema, delimitar o tema, definir o problema, também apresentar a sua hipótese, argumentar ali, né, de uma forma lógica e consistente para apresentar a justificativa, a sua fundamentação da sua hipótese, e aí objetivo e demais pontos que nós ainda trabalharemos, vocês conseguirão fazer isso para um artigo, monografia em modelo tradicional, o que quer que vocês quiserem fazer junto com seus orientadores, tá ok? Então, levem a sério, e façam tudo que eu estou solicitando para vocês. Esse vídeo agora é para explicar a dinâmica que eu pretendo levar com vocês em relação a esse trabalho. Vejam, numa aula normal, eu dedicaria metade de cada uma das aulas semanais, nossa, ou seja, 2 horas, 1h30, 2 horas, para atender individualmente cada um de vocês. Eu ainda quero fazer isso, então se vocês quiserem me procurar, né, nós podemos agendar aí uma videoconferência individual, em dupla, em trio, como vocês quiserem, e eu estou à disposição. Só a gente ajeitar nossas agendas. Se vocês quiserem algo coletivo, também podemos marcar as quartas-feiras de manhã, naquele horário nosso sagrado, lá de 7h30. Tá? Além disso, vocês têm a monitora, né, a Maísa, ela está à disposição, o contato dela está lá no AVA, na primeira abinha do AVA, e vocês podem entrar em contato também, que ela também está à disposição. Na verdade, ela está esperando vocês entrarem em contato, tá bom? Então, assim, por um lado, fiquem tranquilos, porque o tema que vocês escolheram agora não necessariamente será o tema definitivo do resto do curso. Entretanto, não deixem para fazer de última hora, que senão vocês vão reprovar. Eu sou claro quanto a isso. Eu reprovo se o projeto não estiver bem feito, se o pré-projeto não estiver bem feito, tá bom? Então, assim, comece a fazer agora, façam os acompanhamentos da forma como eu estou pedindo para vocês. Eu vou explicar já como vai ser isso. E a qualquer sinal de dúvida, me procure, eu procuro a Maísa. Ok? E continue procurando até sanar todas as dúvidas. Tá bom? Então, vamos lá. Qual será a dinâmica? Você já deve ter visto lá no AVA que o trabalho final está previsto a entrega para dia 1º de dezembro. Né? Então, tem um link lá no AVA e ali você vai depositar o seu arquivo em DocX, né, que seria o Word, e em PDF, lá no dia até o dia 1º de dezembro, e é isso aí que eu vou avaliar com vocês. Tá? Esse vai ser a nota final do curso, vai depender desse trabalho aí. Até lá, eu vou solicitar para vocês o tema, eu vou analisar esse tema, vou solicitar o problema, e aí nós vamos debatendo, porque eu quero ajudar vocês nessa construção, tá bom? E aí, como eu já disse para vocês, se vocês quiserem um encontro virtual aí ao vivo, estou à disposição, tá? Um encontro síncrono, né? Estou à disposição. Agora, se vocês quiserem continuar debatendo por e-mail, pelo chat ou pelo fórum, também estou à disposição, fica a critério de vocês. Vou citar um exemplo. Eu acabei de postar no AVA um exercício pedindo tema, problema, hipótese, justificativa e objetivos. Ah, professor, é muita coisa. Sim, é muita coisa. Mas à medida que você for aí, tendo dúvida, você pode me procurar, como eu já disse. Tá? Então, você vai escrever cada um desses tópicos num arquivo só e vai me enviar lá no link que está lá no exercício, tá? Não é o definitivo, é o exercício da unidade 2, tá bom? Procure lá que vai estar lá, aula 11, se eu não me engano. Vai estar lá. Então você vai mandar ali até na semana que vem, até terça-feira da semana que vem, tá bom? E ali eu vou avaliar e vou te responder se tudo der certo na semana que vem mesmo. E aí eu vou te dar algumas dicas. Olha, cuidado, está muito abrangente, não está muito abrangente, você não vai conseguir os dados, cuidado com esses dados. O que exatamente você está pensando e vou te dar o feedback e pedir mais informações, tá bom? Então, esse é um exercício que eu preciso fazer individualmente. Não adianta. Por mais que vocês queiram um encontro coletivo, a gente pode fazer, mas eu vou acabar tratando caso por caso, porque são temas distintos, tá? São interesses distintos de cada um de vocês, tá bom? Então, assim, de novo, não deixe para a última hora, me procurem e vão fazendo paulatinamente à medida que eu vou pedindo para vocês, tá bom? Esses pequenos pedidos aí de tema, problema que eu vou pedindo ao longo das próximas semanas, eu vou pedir e também vai valer nota, tá?
aquela nota que eu dei das atividades lá, então, também vou contar a nota a partir disso aí. Então, vocês vão ter a nota das atividades, que vai contar o tema, o problema, as atividades que eu já passei na primeira unidade, da segunda unidade à terceira, e além disso, o pré-projeto final, que vai ser entregue dia 1º de dezembro, tá bom? Olha só, eu não sei se aparece da mesma forma para vocês, mas aqui para mim está aparecendo assim, né? Então, a apresentação básica, né? Aqui aparece para todo mundo. Primeira unidade, segunda unidade. Essa aqui ainda não está disponível para vocês. E tem que aparecer essa unidade chamada pré-projeto. Então, ao clicar sobre ela, vai aparecer aqui normas para envio. E dentro de normas para envio, eu tenho instruções para o pré-projeto. Vou clicar. Olha só o que está aparecendo, né? Instruções para pré-projeto, prezado, esse projeto TCC é uma primeira aproximação do aluno com seu tema, então são alguns cuidados que eu estou passando para vocês. A data de entrega, o link via AVA, já está lá no AVA, já está aqui no AVA, DocX e PDF são os formatos, e é isso. Isso aqui vocês já devem ter visto. Logo abaixo, eu coloquei um modelo de pré-projeto. Veja, esse modelo de pré-projeto eu atualizei hoje, dia 20/10, tá? Acabei de postar aqui, então é novidade. Então, ó, vou abrir aqui e vou abrir também as regras de formatação que eu também acabei de postar aqui. Regras de formatação, olha só. Esse primeiro texto é o mesmo que está lá no AVA, que eu acabei de ler com vocês, e o que interessa de novidade está aqui, ó. Qual que é a estrutura que eu quero? Suponha que vocês não têm modelo nenhum do pré-projeto, tá? Vocês vão começar do zero. A estrutura seria essa aqui, ó. Elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, resumo, sumário, elementos textuais seriam introdução, hipótese justificativa, objetivos, resultados esperados, metodologia, cronograma, orçamento, instrumento da pesquisa, elementos pós-textuais seriam as referências. Ok, então você vai ter que ter todos esses elementos aqui nessa estrutura que eu estou pedindo. Formatação, corpo do texto, né? Ou seja, o texto mesmo, propriamente dito, ele vai ter que estar em Time New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, recuo do início do parágrafo 2, espaçamento entre linhas 1,5, espaçamento entre parágrafo 0, tanto antes quanto depois. Título das sessões, a fonte é a mesma, tamanho é o mesmo, só que o alinhamento é à esquerda, preste atenção nisso. Recuo 0, colocar em negrito o título das sessões, em negrito. O título deve ser acompanhado de um número de sessão, vocês vão ver, né? Logo antes do título, você tem que colocar lá, por exemplo, né? 1 de introdução, 2 de hipótese, 3 de justificativa e assim por diante. Antes do texto, né? Ali o que separa, você tem que colocar uma linha vazia antes do texto, antes do título e depois do título, de modo que ele fique separado tanto do texto anterior, do parágrafo anterior, quanto do parágrafo seguinte, ali na disposição do texto. Subseções. Lembre-se da hierarquia. A seção é maior e dentro de cada seção você pode ter subseções. Essas subseções serão subtituladas, na mesma fonte, mesmo tamanho, alinhada à esquerda, sem recuo de início do parágrafo. Não pode estar em negrito. O título deve ser acompanhado de um número de seção, né? Da mesma forma como o título, só que a diferença, ó, é que você tem que colocar aqui 3 objetivos, 3.1 objetivo geral, 3.2 objetivo específico e assim por diante, tá? Então, se você for usar subtítulos, você tem que colocar isso aqui. Mesma fonte, mesmo tamanho, justificado, sem recuo de início. Aí, com os cuidados do título da tabela, ó, ele tem que estar dessa forma. Leiam aqui com cuidado, tá? Legenda, se for necessário, logo após a tabela. Tamanho da fonte 10, inserir a fonte da tabela logo após a legenda, se não tiver legenda logo após a própria tabela, também tamanho 10. Referências. Voltem lá nas aulas 8 e 9 para vocês verem como é para fazer referência e citação. Outros. Se vocês forem citar alguma palavra em inglês, usem o itálico. Ou em outra língua, né, espanhol, italiano, enfim, usem o itálico. Nota de rodapé, só usar em caso de necessidade. Usar a mesma fonte com o tamanho 10. Margem superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm. Ok? Qualquer dúvida sobre isso aqui, volte nas aulas que eu já gravei e tire sua dúvida. Se não resolveu, me procure a Maísa. Vamos ver o modelo? Esse modelo aqui eu construí para que não ficasse tão abstrato,
na cabeça de vocês essa estrutura aqui, né? Porque partir do zero é um pouco difícil. Então já tem aqui um modelo inicial para vocês. E esse modelo já está seguindo todas aquelas regras que eu passei no arquivo anterior, tá bom? Os cuidados. Cuidado com o espaçamento. Então, por exemplo, se você tiver um nome de, sei lá, que ocupe 2 linhas, ó, né? Que ocupe 2 linhas, o que vai acontecer? A capa aqui, o ano, vai acabar indo para baixo, né? Então, o certo aqui seria você dar um delete, né? Enfim, ajeitar aqui tudo bonitinho, tá? Cuidado, substitua tudo que tem que ser substituído, ó, título do trabalho, cidade, estado, ano, nome de novo discente, título do trabalho, nome do orientador, de novo, lembre-se de resumir, lembre-se de ir trocando tudo isso, tá? Resumo, já está no padrão que tem que estar, você só vai escrever o texto, tá bom? Sumário, já está todo organizado. O que você não pode esquecer? Pode ser que sua introdução dê mais de uma página, então a justificativa vai para a página 6, por exemplo. Então o que você vai ter que fazer? Vir aqui, ó, clicar dentro e atualizar sumário, marcar para atualizar somente números de página, tá bom? Lembre-se também, cada seção do seu pré-projeto deve iniciar no início de uma página, né? Você não pode, por exemplo, terminar a introdução na página 4 e na mesma página 4 iniciar a justificativa. Você tem que pular para a página 5. Bom, olha aqui, tudo bonitinho, sumário, introdução. Leiam com calma esses textos que eu e a Maísa escrevemos. Isso aqui é para ajudar vocês. A única coisa que eu vou explicar aqui é a introdução e a hipótese justificativa, tá? Porque eu tenho uma parte didática que eu preciso que vocês entendam. Então tá, introdução. Na introdução você deve discorrer sua introdução como se fosse um discurso. Né? Um discurso, quando você vai conversar com alguém, convencer uma pessoa de alguma coisa que você precisa que ela entenda, você começa de um ambiente mais geral e vai afunilando isso até chegar naquele ponto que você precisa que ela entenda de fato. Né? Então você vai cercando ela de todos os elementos que ela precisa entender para que ela entenda de fato que você tem interesse. Tudo aquilo que você precisa apresentar para que ela entenda o X da questão, você vai apresentar primeiro, aqui já no início da sua introdução, até chegar no ponto mais importante da introdução, que é o problema. Tá? Então, resumindo a história, antes de apresentar o problema, você vai colocar o tema e vai delimitar o tema. Mas para você apresentar o tema, você não pode simplesmente chegar lá e escrever uma frase, esse é meu tema. Você tem que apresentá-lo, né? Então, por exemplo, você vai falar sobre o crescimento econômico do Brasil. Você vai falar um pouco sobre o Brasil, sobre as questões macroeconômicas, apresentar, sei lá, o PIB dos últimos anos, o ritmo de crescimento, os principais setores, isso com dados do IBGE e tal, você pode fazer, tá bom? Até você chegar num ponto, olha, então, em função desses dados, eu vou trabalhar com o crescimento econômico do Brasil. Mas que tipo de crescimento? Aí você vai delimitar, olha, eu vou trabalhar com crescimento econômico e eu estou interessado em saber o papel do governo, né, dos gastos do governo nesse crescimento, será que foi grande, será que não foi? Você começa a citar os autores, olha, fulano de tal, 2019, disse que o gasto do governo é importante por isso, por isso, por isso. Já fulano, ciclano, em 2000, disse que é o contrário. Enfim, você vai citando aquelas literaturas que você vai encontrar, eu vou pedir para vocês fazerem isso, lá no portal de periódicos ou num livro que seja, e você vai colocar aqui. Vai chegar num ponto que você vai delimitar tanto que você vai apresentar o problema. Olha, eu vou trabalhar com o crescimento econômico do Brasil, procurando entender os gastos do governo, e meu problema é esse aqui. Por exemplo, né? Os gastos do governo são suficientes para sustentar o ritmo de crescimento do Brasil? É um problema. Tá? Então, aqui, o objetivo da introdução é para você apresentar o problema. Só que para apresentar o problema, você tem que contextualizar. Então, de novo, parte de um contexto maior, vai explicando a economia brasileira, como funciona no resto do mundo, como se deu o crescimento no mundo inteiro, afunila para o Brasil, afunila para os gastos do governo, para a indústria, compara as duas coisas, prova ali que o gasto do governo é relevante, e aí você delimita que, já que ele é relevante, é importante estudá-lo, e aí você apresenta seu problema, que é exatamente esse, saber se o gasto do governo é de fato relevante para a continuidade do crescimento econômico. Ok, mas e a hipótese, professor? Veja, naturalmente, num artigo, a hipótese estaria aqui também, tá? E na introdução de sua monografia também. Só que eu quero que vocês entendam, gravem isso na cachola,
que hipótese e justificativa andam juntas. A justificativa, de novo, a justificativa, ela é a fundamentação da sua hipótese. Então, todo aquele seu referencial teórico, que nós temos uma ou duas aulas sobre isso, o referencial teórico você vai utilizá-lo, esgotá-lo todo nesse capítulo 2 aqui, nessa seção 2. Então, veja, você vai, no início aqui dessa sessão, você vai resgatar um pouquinho do seu problema, né? Falar um pouquinho sobre ele, 2, 3 linhas, e já entra. A minha hipótese é essa aqui, apresenta a sua hipótese. Apresentou a hipótese, você vai dizer por que você acha que essa é a resposta provável para o seu tema, para o seu problema, tá bom? E essa fundamentação, ela é tanto literária quanto em números, em dados empíricos. Então, no caso aqui do nosso problema, em relação do gasto do governo com o crescimento, eu poderia pegar alguns dados aí de crescimento econômico dos últimos anos, dos países ao redor do mundo, colocar o percentual do gasto do governo sobre ele, aí eu ia entender, né, quanto por cento do gasto do governo influencia na demanda agregada, por exemplo, só dando exemplos, tá? Poderia pegar 3 ou 4 autores que vão trabalhar também nesse sentido, ou posso pegar também quem diz o contrário para comparar e dizer por que eu discordo, mas enfim, é aqui que você vai construir aquele encadeamento teórico. Lembra que eu fiz na aula sobre a justificativa, que tinha lá 7 pontos encadeados em que eu justificava o porquê da hipótese? É isso que você vai ter que fazer aqui, tá bom? Entre 1 e 3 páginas, tá bom? Aqui, ó, importante. Essa seção aqui não tem espaço para axiologia. A sua hipótese não foi tirada totalmente da sua cabeça. Você teve a ideia, você tirou ela ali, muito do que você acredita que seja verdade, mas não só nisso. Você foi na literatura e encontrou, você foi buscar dados e encontrou dados e literatura que respaldam essa hipótese sua que você aí tirou da sua cabeça em algum momento. Tá bom? Então, de novo, não é axiologia. Você tirou de dados empíricos e de literatura. Ok? Depois disso, você tem os objetivos, objetivo geral específico, resultados esperados. O que são resultados esperados? São as consequências relacionadas à sua hipótese. Então, se a sua hipótese for aceita, qual que vai ser aí a contribuição desse aceite da hipótese para a ciência e para a sociedade? Tá? Se ela for negada, quais serão as consequências para a sociedade para a economia, e para a ciência? Veja, se eu rejeitar a hipótese que o governo é interessante, é importante para o crescimento econômico, consequência para a ciência econômica vai ser que eu posso concluir que, na maior parte do tempo, pelo menos no período que eu estudei, o gasto do governo não é relevante. Logo, não se justifica ter uma carga tributária tão alta. É melhor que o governo enxugue sua maquinária e repasse o dinheiro ali. Lembra lá, né? Que todo imposto, na verdade, ele diminui a renda disponível para consumo. Então, é melhor que ele diminua o imposto e ofereça essa renda para consumo, investimento, etc. Agora, se eu rejeitar a hipótese, aliás, se eu aceitar a hipótese que o governo é interessante, aí é o contrário, olha, pode ser interessante aumentar um pouco a carga tributária, porque o nosso, enfim, né, você vai argumentar aí com as escolas econômicas que você quiser. Mas o que eu quero aqui é isso, né, o que você pode esperar se sua hipótese for positiva ou negativa, né? Quais são os impactos, as consequências. Metodologia. Aqui você vai dizer se o trabalho é indutivo, dedutivo, hipotético dedutivo, se é um método dialético, vai dizer quais são os dados que você vai utilizar, se são primários, secundários. Se for primário, lá no final do trabalho você vai colocar o questionário, mas aqui você vai ter que dizer quem é seu público-alvo, a quantidade de pessoas, onde vai ser, a data, você vai aplicar o questionário ou a entrevista. Você também, se for dados secundários, terá que dizer aqui qual que é o período, quais são as variáveis, quais são os dados, enfim, tudo aqui. As variáveis você vai ter que colocar aqui também, tá? Explicitá-las todas aqui. Então, tudo que é referente à metodologia, né, você vai usar econometria com dados X, Y e W, tudo vai ter que estar aqui. Ah, eu vou trabalhar com dados históricos. Quais dados? Vai ter que pôr aqui. Comparativo, vai ter que colocar aqui. Documentos, quais documentos? Tá bom? Tudo aqui. Tudo nos seus mínimos detalhes, tá? Em 1 a 3 páginas. Cronograma, né? Quer dizer, isso aqui representa cada um mês, são 16 meses, né? E cada linha um tópico a ser seguido. Vocês podem mudar isso aqui, aumentar, diminuir aqui também, tá? Isso aqui é só um exemplo. Não esqueça de alterar aqui em cima o título, quando vocês pretendem começar e quando pretendem terminar.
Aqui é o orçamento, esse é um orçamento também hipotético, vocês podem alterá-lo. Tentem realizá-lo, confeccioná-lo conforme a sua realidade, o que você pretende de fato executar. Instrumento de pesquisa são todos os instrumentos que você vai utilizar para conseguir dados. Então, por exemplo, vou precisar dados primários, vou aplicar um questionário. Coloque seu questionário aqui. Não, não é o questionário preenchido, é só o questionário em branco para ter uma ideia das questões que você vai fazer. Se for formulário, enfim, tá? Referências, acessem lá as aulas, tem aqui 3 exemplos, mas acesse as aulas 8 e 9, que tem lá referências de citações. Citação, faça da forma correta, senão é plágio, ok? Então era isso e até mais.